A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui juntos para falar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Agradeço a misericórdia de Deus pela minha vida, pela sua vida, para todos que vão assistir esse vídeo e aqueles também que não assistem. Peço a Deus que nos dê uma bênção, uma sua grande misericórdia. A todos os irmãos que estão à distância, que estão por perto, a todos os irmãos, aqueles que compartilham o Evangelho de Cristo e outros também que não compartilham, não importa a denominação que você é, religião nenhuma, o que importa é que nós temos uma só convicção, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz esteja convosco. Mais um dia que está aqui, que Deus nos concedeu, com muita honra, muita glória, que glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e você seja exaltado através do nome dele, pela sua grande misericórdia, pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Então, agora eu quero fazer uma leitura com você. Você já vai se preparando aí, que é no livro de Atos dos Apóstolos, a livro de Atos, um texto que vai falar sobre Paulo e Sila. Porque é nas tribulações, nas dificuldades que nós recebemos a vitória. Eu sempre falo isso aqui, nas dificuldades e nas vitórias. Nas dificuldades e nas tribulação, perseguição. Enfim, tudo aí nós somos vencedores. Mas para isso nós temos que resistir todas essas tentações para que nós possamos receber do Senhor o melhor. Então, junto comigo, você vai abrir o texto sagrado, você esteja sempre já quando você receber a notificação, você esteja sempre com a caneta e o papel na mão para você anotar as referências que eu sempre falo aqui para você acompanhar e ter a convicção que a Bíblia ela é verdadeira. Amém? Então nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, do verso 19 em diante. Glorificado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acompanhe comigo a partir do verso 19. Vendo os seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Sila, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-o aos pretores, disseram: este homem, sendo judeu, perturba a nossa cidade, propagando costume que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra ele, e os pretores rasgaram-se-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com vara, e depois de lhe darem muitos açoites, os levaram no cárcere, onde aos carcereiros que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior. Ele prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Sila oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Amém? Glorificado seja o nome do nosso Senhor. Pai amado, Pai querido, Pai santo, Pai bendito. Neste momento, Senhor, estou falando, neste momento, elevando meus pensamentos que chegam até o trono da Tua glória. E que, Senhor, nos permita que eu vou usar a Tua palavra, Senhor. Eu vou usar a Tua palavra, Senhor, e o Senhor me dê a instrução através do Teu Espírito Santo. Me use nessa hora, Senhor, porque eu vou usar a Tua palavra. Amém.
Meus queridos amados, esse texto aqui fala sobre perseguição, tribulações, prisões e tudo mais, através do apóstolo Paulo, quando ele, depois do momento que ele se converteu, da sua conversão, e começou a fazer a obra de Deus com dignidade, com fidelidade, com entusiasmo, fazendo, porque Deus não olhou o que ele fazia anterior, olhou para o presente e deu instruções para ele, porque ele era o vaso escolhido para levar a palavra a todos os lugares. Esse é o vaso escolhido. Então, ele começou, assim como o Senhor Jesus Cristo, ele formou seu ministério, chamou 12 homens, deu-lhes a autoridade de chamar de discípulo. E assim Paulo também, através do Espírito Santo, como apóstolo Paulo, passou a ter o nome de Saulo, depois para Paulo, depois para apóstolo Paulo, porque ele fazia tudo certo e não olhava para as dificuldades, mas sim só olhava pelo comando do Espírito Santo de Deus. E isto, ele teve muitas vitórias pela palavra do Senhor. Ele também sofreu muito. O tempo pelo qual, a partir daquele momento que ele se converteu, a maioria da parte ficou em prisões. Muitos tempos depois foi que eles vieram soltar ele, mas só soltaram, mas ele não negou o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque todos queriam que ele negasse. Então ele formou os seus companheiros, assim como Sila, também que acompanhava ele, era um dos seus mensageiros na palavra de Deus, que Paulo deu instrução para ele, e ele foi um dos seguidores de Paulo, se espelhando no que Paulo fazia, porque Paulo fazia tudo através do Espírito Santo. E aqui nós temos esse texto aqui, conforme fala aqui, que eles foram açoitados, foram perseguidos, porque ele não achava lícito que aquilo que o povo fazia, porque ficava criando vários deuses e fazia seus negócios e tirava grande lucro e se aproveitando da fraqueza da humanidade. E hoje não é diferente, não, continua também da mesma coisa, muitos tirando proveito das pessoas que faltam de entendimento. Procure sempre ler a Bíblia, estudar, procurar o conteúdo, texto e contexto, para você ter a certeza, a sabedoria que Deus vai lhe dar para você entender, porque ainda continua muitos tirando proveito das pessoas. Isto não é lícito perante o Senhor Jesus Cristo, isto não é lícito. E essas pessoas que fazem isso, no dia do juízo da vida dele, vai prestar conta de tudo o que tens feito aqui na terra. Se você plantou coisas boas, vai colher coisas boas. Se você plantou coisas má, vai colher o que Deus lhe conceder. Eu só posso oferecer para você uma palavra abençoada, uma palavra de conforto, pedir uma ajuda junto com você, falando com Deus e assim sucessivamente. Então eu quero dizer aqui, meus queridos amados, que é o fruto do caminho com o Senhor. Nós temos um fruto, quem caminha com o Senhor, que é o fruto da salvação, o fruto da paz, o fruto da alegria, o fruto da convivência, o fruto do trabalho, e o fruto da união, da comunhão um com os outros. Isto que nós temos que fazer, porque muitas pessoas pensam de uma maneira, outros já pensam de outra. Outros em vez de deixar Deus trabalhar na vida dele, ele é que trabalha, em vez de deixar Deus ir na frente, conduzindo a ele, faz o contrário. Ele que vai na frente e Deus fica para trás. Primeiramente, nós temos que deixar que o nosso Senhor vá na nossa frente, nos guiando, e nós nos pedindo a Ele, e seguindo na sua caminhada, para que nós venhamos ter uma vida em consagração com Ele, e Ele nos dando no livramento, nos livrando de todos os perigos, de todas as perseguições, de todas as invejas, de contenda,
enfim, de tudo. E pedindo a ele que ele dê saúde, paz e vigor até quando o Senhor nos permitir, para que você tenha a ousadia de falar da palavra dele. Eu sempre falo isso, que nós temos que deixar Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar nas nossas vidas, deixe Deus trabalhar, deixe Deus lhe orientar, porque é só através dele é que nós seguimos ao caminho verdadeiro. Eu quero que você acompanhe comigo, quando ele se refere aqui no texto, vendo os seus senhores que se lhe desfizeram a esperança do lucro, agarraram em Paulo e Sila e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Eles pegaram eles dois e levaram para a praça, para envergonhá-lo e fazer muitas coisas. E ele levaram, mas na presença das autoridades, porque Paulo pregava o Deus vivo, o Deus verdadeiro, a palavra do Senhor. Mas diz aqui também, e levando-os ao pretório, disseram: este homem, sendo judeu, perturba a nossa cidade, pregando costume que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Mas o que ele estava pregando? Pregando a palavra do Senhor, pregando o evangelho da Cristo, pregando o evangelho da paz, da graça. Então, para isso, ele estava sendo impedido de pregar o evangelho. Por isso, esses homens seguraram ele, levaram à praça, açoitaram ele, ou seja, eles apanhou muito, eles dois. Mas quanto mais ele apanhava, mais os pensamentos dele estavam ligados ao Senhor Jesus Cristo. E tudo isso no meio de multidões olhando, assistindo. E tem muitos até que aplaudia vendo aquela situação, a situação daqueles dois homens. Porque ele pregava o evangelho. E ele não acreditava nisso. O negócio dele era só ter lucro, ganância, bem material, tirar proveito e enganando o povo. Levando-se a multidão unida contra ele e o pretório, rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com vara. Além de prender ele, rasgaram as vestes deles. Assim como o Senhor Jesus Cristo não rasgaram as vestes dele, quando ele está levando. Veja que as coisas que aconteceram com o Senhor Jesus Cristo, aconteceu com Paulo, foi preso e rasgaram as suas vestes. O Senhor Jesus Cristo prenderam ele, açoitaram ele, bateram, fizeram ele carregar a sua própria cruz e ainda por fim ainda rasgaram as suas vestes. Você vê que coisa. E depois de lhe darem muitos açoites, os levaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardassem com toda a segurança. Quer dizer, que eles achavam que Paulo e Sila eram uns homens perigosos, uns homens muito perigosos, então que botasse bastante segurança para guardar ele ali naquele cárcere. Mas eles não se incomodaram com isso, pelo que nos fala aqui, enquanto isso ele estava fazendo com ele, mas ele glorificava a Deus. Quanto mais ele batia nele, mais ele glorificava a Deus. E assim é sucessivamente. Em tudo nós temos que dar graça, em tudo nós temos que agradecer a Deus, porque só Ele é que pode nos ajudar em tudo, em todas as coisas. Que seja no trabalho, que seja no meio dos nossos familiares, que seja entre parentes, e enfim, entre os irmãos, entre amigos, se é que nós temos amigos, que nós temos amigos, mas também temos um inimigo que tenta nos impedir e nos atrapalhar, certo? Louvado seja Deus. E depois de lhe darem muitos açoites, os levaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-o para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco.
Porque naquela época as cadeias, além da pessoa estar preso naqueles quarteirão, num porão escuro, cheio de rato, de tudo, ainda era acorrentado pelos pés, ainda era acorrentado. E assim fizeram com Sila e Paulo. Mas uma coisa que me chama muita atenção, no meio dessa situação, no meio dessa brutalidade que fizeram com esses dois homens de Deus, você acha que ele estava sozinho? Não. Você acha que ele estava triste, pensando em alguma coisa, como poderia sair dali? Né? Não. Não se preocuparam eles dois. Porque, como dizem, este recebendo tal ordem, levaram para o cárcere interior. Ele prenderam os pés no tronco. Mas uma coisa interessante, por isso que a gente tem que estar sempre vigilante, dia e noite, horas que tem que estar sempre vigilante. E ele estava ali naquela situação, acorrentado pelos pés, num porão, no escuro. Mas uma coisa muito importante que vem de Deus, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, enviando seu Espírito Santo, o anjo. Por volta da meia-noite, Paulo e Sila, em vez de ele estar se lastimando, reclamando, por que aconteceu aqui, às vezes falava, ó Deus, por que eu estou fazendo a tua vontade? Não, pelo contrário. Por volta da meia-noite, Paulo e Sila orava e cantava louvores a Deus. E sabe o que acontecia? Os demais companheiros de prisões escutavam. Porque não só era ele que estava ali, tinha mais gente que estava com ele ali. Então eles dois cantando e agradecendo a Deus por ele estar naquela situação, mas os outros ouviam, ficaram escutando, prestando atenção no que ele estava fazendo aquilo. O que está acontecendo com aqueles dois? Eles estão na mesma situação nossa, nós estamos presos, amarrados aqui pelos pés, aqui no meio dessa sujeira, de tudo aqui, e eles estão fazendo isso, eles ficaram calados, só escutando. Então, por causa disso, vem a providência divina na vida dele, pode vir na minha, na sua, basta simplesmente a gente ter um querer e se espelhar nesse texto aqui de Paulo, aqui de Atos dos Apóstolos, né? O que aconteceu? Eles cantavam hino, louvavam a Deus, e os outros demais companheiros de prisão, de celas, ouviam. O que aconteceu? De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces das prisões, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, a pessoa que tenha a comunhão com o Senhor e deixa Deus ir na frente, trabalhando, fazendo conforme o querer dele, não o nosso, é muito importante. Porque se a gente for aqui Romanos, no livro de Romanos, capítulo 8, verso 15, olha o que diz aqui. Porque não recebeste o espírito de escravidão. E ali ele estava como escravidão. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viver outra vez atemorizados. Mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Louvado seja Deus, que coisa linda, né? Então, e eles continuaram nessa situação. Então veja que foi, e também através disso aí, teve um propósito também, para que eles passassem por essa situação, porque precisavam de uma pessoa dentro daquele cárcere para que acontecesse muitas convenções de alguns homens, de alguns soldados. Veja que o fruto da comunhão com o Senhor, a comunhão com o Senhor nos dá a alegria em lugar de tristeza, louvor na perseguição e no sofrimento, força na fraqueza,
como está lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versos 8 e 9, da riqueza e bênçãos no trabalho, João 21, 6, verso 6, graça para suportarmos tribulações, como está em Apocalipse, no capítulo 1, verso 9, e no 12, verso 13, e o fruto da comunhão com o Senhor é vitória nas tentações. Veja como está lá também em Gênesis, do capítulo 39, verso 9, querido. Então, a partir daquele momento, veja que nós temos aqui, foi por volta da meia-noite, né? Que ele estava cantando e louvando o hino, e de repente veio aquele terremoto, abriu a porta das prisões, e o que aconteceu? Quando aconteceu, abriu, olha o texto, de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces das prisões, abriram-se todas as portas, e soltaram-se as cadeias de todos. Os carcereiros despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxaram da espada e ia suicidar-se, suportando que os presos tivessem fugido. Então vejo que ele estava dormindo, não era para ele estar dormindo, porque eles tinham que guardar eles ali com segurança. E ele estava dormindo. E o homem de Deus, a mulher de Deus, não pode ter que dormir sim, mas dormir no Espírito, acordar no Espírito, andar no Espírito, caminhar no Espírito, trabalhar no Espírito de Deus. Mas veja que ele aqui estava dormindo, porque algo tinha que acontecer através do nosso poderoso Salvador. Então ele estava dormindo, aí veio aquele terremoto, quando abriram aquelas portas, aí eles se acordaram. Quando se acordaram e viram as portas abertas, quiseram se suicidar, porque se os presos tivessem fugido, as próprias autoridades iam tirar a própria vida dos carcereiros. Então, antes que tirasse a vida dele, ele mesmo ia tirar a própria vida dele. Mas antes que isso acontecesse, que eles tirassem a própria vida dele, sabe o que aconteceu? Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Não lhe faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Ele estava solto ali, caminhando, depois soltou as prisões dele, as correntes, mas eles ficaram caminhando ali, mas não saiu ninguém, ficou todos no mesmo lugar. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido luz, que ele está no escuro, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Sila. Mas nós não temos que se prostrar durante a homem, não. Nós temos que se prostrar perante ao altar do Senhor. Nós prostramos ao altar do Senhor. Porque Paulo e Sila, não tinha nada para dar para ele. Mas sim, ele tinha uma coisa muito importante: a palavra do Senhor Jesus Cristo para falar para eles. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Sila. Depois de trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Aí o carcereiro fez uma pergunta a Paulo: Senhor, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? Então respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então creia no Senhor Jesus Cristo, que será salvo você, toda a sua família, a sua casa, seus parentes e tudo. Tem que crer no Senhor Jesus Cristo, ter fé nele, ter a convicção que você vai vencer através da palavra que você falar, com autoridade, com ousadia, e não com fingimento e com ganância e de mais ganância. Você não vai conseguir nada, vai a lugar nenhum. Pelo contrário, em vez de você dar um passo para frente, você só vai dar um passo, você só vai andar para trás, porque Deus permite a pessoa que dá um passo na frente. Ela vai sempre caminhando, e deixando que ele vá nos guiando, seguindo as suas pisadas, suas caminhadas, nos guiando. Que foi justamente a partir daquilo que Paulo e Sila fazia.
e respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Uma pergunta que o carcereiro fez por causa daquilo que ele viu. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todo de sua casa. Aí aqueles homens, o carcereiro pegou ele, levou para a casa deles, e quando chegou lá, ele pregou a palavra do Senhor Deus e a todos os de sua casa. Todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, porque eles levaram para sua casa e começaram a cuidar deles, né? Naquela mesma hora da noite, isso aqui é o verso 33 da nossa leitura de Atos 16. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus, que levaram para sua casa, cuidaram dele, cuidaram do seu machucado, porque eles tinham apanhado muito, estavam todos machucados, feridos, cuidaram dele. Então, e Paulo pregando a palavra para ele, e cuidaram dele. E o texto também se refere no verso 34, então levantou para a sua própria casa. Então, levando para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter se crido em Deus. Então, naquela casa, quando os carcereiros levaram ele, se levantou grande alegria, porque levaram ele para a mesa, cuidaram dele, levaram ele para a mesa, e todos os seus manifestava grande glória por ter crido em Deus. Amado, veja que Paulo e Silas, livres da prisão, quando amanheceu, os pretórios enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Põe aquele homem em liberdade. Então, quando aqueles oficiais chegaram com autoridade, porque viram o que tinha acontecido, mandaram pôr eles em liberdade. Mandaram. Só que Paulo teve uma posição fortíssima mesmo. Então os carcereiros comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosse posto em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Sai e ide em paz. Por quê? A porta aberta, quando ele estava lá, a igreja de Filadélfia tinha diante de si uma porta aberta, como está lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Nosso verso mostra como Deus abre porta, ele possui a chave para os corações. Como está aqui do verso 14 da nossa leitura, do verso 14, que diz o seguinte, o verso 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. A porta do coração. Muito bem. A porta da prisão, porque eles abrem, assim o Senhor abre a porta de prisões, a porta da consciência, da nossa consciência, ele abre a porta do nosso coração, ele abre a porta da casa, onde você estiver, conforme aconteceu com Paulo e Silas. Ele abre a porta da despesa. Ele também dá ordem. Aonde o Senhor atuar, tudo se abre. A consciência, a casa, em tudo, enfim, o coração, a carteira de dinheiro, tudo se abre com fidelidade. Porque veja uma referência, como está lá em 2 Coríntios, do capítulo 8, do verso 1 ao 5. E quando eu falo aqui também sobre carteira de dinheiro, é isso que é verso que eu referi.
que eu estou me referindo, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 a 5. E quando eu me refiro aqui que onde o Senhor atua, tudo se abre, a consciência e a casa. Como está lá em Lucas, capítulo 5, verso 29. E o coração está em Lucas 8, 5. 3 perguntas importantes. A pergunta superficial: o que eu fiz? Jeremias 8, 5. Outra pergunta: de quem buscar a salvação? O que devo fazer? Onde está aqui na leitura, na nossa leitura, em Atos 30, 16, 30. O que devo fazer? Depois de trazer-o para fora, disse o Senhor: que devo fazer para que seja salvo? Então veja a pergunta. A pergunta tem que ser decisiva, assim como aqueles carcereiros foram decisivos. O que farei com Jesus? Está lá aí, a gente vê a resposta lá em Mateus 27, no versículo 22. Então, quando aqueles oficiais foram lá levar ordem para que soltasse eles, quando eles chegaram lá, os pretores ordenaram que fosse posto em liberdade. Agora, pois, sai e ide em paz. Mandaram lá para soltar ele. Aí, então, Paulo, ouvindo aquelas palavras que eles tinham mandado ele em paz, disse: não é bem assim não. Não é bem assim não. Se você me colocou aqui, você mesmo tem que vir me tirar. Assim mesmo é o adversário, ele prepara algo para você. Chega alguém dizendo para você: fizeram isso, fizeram aquilo, abriram cova, abriram não sei o que, fizeram isso para você. Não, olha, mas agora nesse momento eu vou fazer isso, vou clamar você e vou desfazer tudo isso. Não. Quem fez, ele mesmo vai ter que desfazer. Se o adversário, o nosso inimigo, o adversário, se ele preparou algo para você, ele mesmo vai ter que ir e desfazer de tudo. Se ele abrir uma cova para você, o adversário vai ter que vir e ele mesmo vai fechar. Sabe por quê, querido, que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor Jesus Cristo, através da sua palavra e do seu poder, e a nossa fé, nossa obra e fé com ele, ele nos ordena para o inimigo que fez algo contra você, ele mesmo vai lá e desfaça. Não fala: mas Deus desfez disso, Deus fechou cova, Deus fez aquilo. Não acredito nisso, porque Deus, ele não faz isso. Ele tem autoridade, ele dá a ordem. Ele dá a ordem para que você receba a vitória, para que você glorifique o nome dele. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus. E você seja exaltado. Deus glorificado e você exaltado por ele. No meio das multidões, daqueles que prepararam para você. Então, ele mesmo que tem que desfazer do que eles fizeram com você. Assim como eles fizeram aquela situação com eles, dois, com Paulo e Silas, prenderam, bateram, amarraram, correndo, tudo. Eles mesmos tiveram que, e mandaram autoridade, mandaram carta para pôr em liberdade. Então, o que aconteceu? O carcereiro